Vamos lá, seguindo aqui, vamos para a página 78, onde agora nós vamos falar de um outro tópico. O tópico da página 78 é a industrialização no Brasil, ou seja, a indústria, né, com seus equipamentos automaticamente com energias no Brasil em expansão, tá? O livro de vocês fala assim: denomina-se industrialização o processo de implantação de indústria em um país. Então, o significado de industrialização é porque existe o que? Indústria. Então, indústrias no Brasil. O livro de vocês fala assim, ó, a industrialização, ou seja, várias indústrias, né, juntas, ocasiona a urbanização e a subordinação do campo à cidade. Pessoal, o que é urbano e o que é rural? Urbano significa o que? Cidade, e rural significa o que? O campo, né? Então, a indústria, ela fez com que o campo ficasse subordinado à cidade. O que é subordinado? O campo ele ficou literalmente sendo mandado pela cidade. Por quê? Porque lá no campo, lá no meio rural, eles passaram a produzir o quê? Passaram a produzir tudo que o meio urbano precisava para o quê? Para a industrialização. As matérias-primas, por exemplo, nós precisávamos, né, e precisamos, as indústrias na época precisavam do algodão para poder fazer o quê? Para a indústria têxtil, para poder fazer roupa. Então, ela dependia de quê? Ela dependia de onde? Do campo produzir o quê? O algodão. Então, o livro fala que a urbanização, o meio, a cidade, né, ela ficou meio que o quê? Na mão do meio rural, porque a gente dependia deles para o quê? Para que houvesse tivesse a matéria-prima para a industrialização. Então, o livro de vocês fala assim, ó, a indústria ocasiona a urbanização e a subordinação do campo à cidade. O meio rural passa a produzir essencialmente para o meio urbano matérias-primas para a indústria, como algodão, para a indústria têxtil, tá? Soja e outros produtos para a indústria de óleo, tá? Uva para a indústria de vinícola, produção de vinho, né? De suco. E gêneros alimentícios para a produção, né? Também gênero alimentício para a população que se concentrava nas cidades. Então, nós ficamos à mercê, a cidade ficou à mercê, né, nas mãos do quê? Do campo, esperando que a matéria-prima vindo de lá para o quê? Para que as indústrias pudessem o quê? Fabricar, né, roupa, alimentos, e é isso. O livro de vocês ainda fala mais. No Brasil, um dos países subdesenvolvidos mais... o Brasil quer dizer que o Brasil, ele é, né, um dos países subdesenvolvidos mais industrializados do mundo. Então, o Brasil, ele é um país, não é um país rico, mas ele é um dos países que mais tem indústrias no mundo, tá? O Brasil, ele só perde de indústria, não sendo um país rico, para a China, tá? Somente para a China. E no livro de vocês, na página 78, fala também sobre fatores que propiciam a industrialização. O que é propiciam? Fatores que ajudam na industrialização, que ajudam um país a ter várias indústrias. Então, nós vamos ver agora existem três fatores, tá? Que fazem com que beneficie um país a ter indústrias. Qual que é o primeiro fator? O primeiro fator é a acumulação de capitais, de dinheiro, tá? O livro de vocês fala assim, ó, existe três. O primeiro é a acumulação de capitais, o segundo foi quando eles
trocaram a escravidão no ano de 1888, né? Os escravos deixaram de trabalhar de graça e começaram a ter salário. Esse foi o segundo, né? O segundo fator que propiciou a industrialização. E o terceiro é o quê? O terceiro foi que antes da escravidão, na escravidão só podiam fazer rendimentos fazendeiros e comerciantes, porque os escravos eles eram o quê? Eles eram escravos, né? Eles não tinham dinheiro para comprar, então o dinheiro deles não entrava. Então, a partir do ano de 1888, onde houve a abolição da escravidão e os escravos passaram a ser assalariados, então o dinheiro dele também entrava, eles também consumiam. Então, os três tipos, os três fatores que proporcionam a industrialização de um país são esses. E eu vou ler um pouquinho sobre. O primeiro, né? O primeiro foi a acumulação de capitais, proporcionada pela exportação de café, que era a principal atividade econômica do país na época. Na época só existia, né? O que exportava mesmo, o que rendia mesmo era o café, tá? No final do século XIX e início do século XX, o dinheiro obtido com a venda do café ao exterior permitiu a compra de máquinas para as indústrias que começavam a surgir. Então, o que aconteceu? Até o início do século XIX, o que mantia, né, a industrialização era a produção, que era a exportação de café para outros países. Aí, com isso, eles juntavam dinheiro para o quê? Para poder surgir novas indústrias. Então, esse é um fator que proporcionou a industrialização. O segundo, eu vou falar novamente, né? O segundo foi a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Até 1888, escravos trabalhavam e não recebiam. Em 1888, houve o quê? A abolição, né, da escravidão. E os escravos passaram a ter o quê? Salário. Isso fez com que houvesse o quê? Dinheiro para aumentar as indústrias. E o terceiro, né, o terceiro fator que proporciona a industrialização, fala assim o livro de vocês, ó. Por fim, podemos citar o crescimento de um mercado consumidor interno. Durante o período da escravidão, apenas os fazendeiros e comerciantes participavam efetivamente do comércio do mercado consumidor, pois os escravos, né, não tinham nenhum rendimento e por isso não podiam comprar, até 1888. A partir do emprego, né, assalariado, a mão de obra assalariada aos escravos, eles também se tornaram o quê? Trabalhadores e passaram a fazer parte do mercado consumidor. Embora os salários eram baixos, mas o quê? Mas tinha rendimento. E isso ajudava o quê? Era mais um fator que ajudava a proporcionar o aumento da industrialização. Tá bom?